Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos fazer na aula de hoje, né, um resumo dessas 3 aulas, tá? Eu vou fazer um resumo dessas 3 aulas e vou passar um link, aí, né? Vou passar 4 links, né, do meu canal mesmo, onde eu tenho lá a aula completa de Karl Marx em 2 links, em 2 partes, e a aula completa dos pensadores da direita, que é Adam Smith, John Stuart Mill, né? E o pessoal que faz aí o pensamento dos liberais de direita. Tranquilo? Por que eu vou fazer assim, né? Provavelmente a nossa avaliação, que é na segunda-feira, né, eu vou fazer também, ao invés de fazer uma prova, tá? Nós vamos fazer aí provavelmente um resumo desses vídeos aí que vão ser passados aí ainda hoje, tá? Como não tem aula quinta, sexta nem sábado, então eu vou passar os links hoje como complemento da aula de hoje. Aí a gente consegue fechar o módulo. Aí vai ficar, vamos dizer assim, é um compromisso, é uma responsabilidade, vai ficar na responsabilidade e no compromisso de vocês assistirem às aulas, tranquilo? Quem não assistir se prejudica para o próximo módulo, porque perde o conteúdo, né? Se prejudica em termos de ciência política, se prejudica faltando conteúdo, que é um conteúdo importante no curso do direito, né? Em relação à nota, não tem problema nenhum ajudar a dar nota para todo mundo, né? Mas a nota também vai ser baseada provavelmente nesses resumos que a gente vai pedir aí. Então não vai ter jeito, vai ter que assistir a aula, tranquilo? Beleza? Vamos fazer isso aí? Então olha só, vou fazer um resumão aqui rapidão, né? E aí, meia hora, estamos liberados, né? Meia hora, 40 minutos, tranquilo? Então olha só, o que nós falamos, né, nesse segundo... Oi? Não entendi? Antes das 9? Eu acho que sim, né? Conteúdo eu tenho para 6 horas de conteúdo, mas como eu estou querendo fazer, o que eu estou querendo fazer? Mas não deu os outros vídeos, eu acho que creio que vai ficar explicado. Porque o vídeo ele é completo, né? Os vídeos, né? São 2 vídeos falando de Karl Marx e 2 vídeos falando dos liberais, né? Porque assim, olha só, eu só tenho que fazer a introdução. Qual é a introdução? A introdução é o seguinte, né? O que acontece? Lá na Grécia Antiga, lá na Grécia, em Roma, etc. O que acontece lá naquele período? Lá naquele período, né, se promovem os discursos, né, sobre o bem comum, se promovem os discursos da sociedade civil, da sociedade civilizada, se promove o discurso do que é aceitável dentro da sociedade, né? Então existe uma elite greco-romana, né, um povo greco-romano, e esse povo greco-romano, essa elite greco-romana, eles como que eu digo, esse povo greco-romano, eles têm direitos e deveres, né? Mas é um povo diferenciado, é o que eu falei na aula de ontem, né? Não é como hoje, cidadãos, né, detentores de direitos e deveres. O povo antigamente, né? Quem era esse povo? Era uma hegemonia elitista, hétero, homens, né? Somente homens, com cultura, com patrimônio, com escravos. Então essa era a elite, essa era a democracia da época. Então essa elite, essa democracia da época, eles trabalhavam, eles falavam, né, eles falavam sobre democracia, mas essa democracia da época lá da Grécia e de Roma é diferente da democracia de hoje, porque hoje existe uma inclusão social, existe uma inclusão através do parlamento, existem os parlamentares que vão lá e lutam por nossos direitos e deveres. As mulheres são incluídas, não existe escravo na sociedade, né? Existe a propriedade privada. Então, todos esses aspectos que nós tratamos na aula de ontem, né? Depois, logo no segundo momento, vem a Idade Média, vem a Idade das Trevas, vem a questão da religião junto com a política, né? E aí depois o Renascimento, que é a volta da Grécia Antiga, com a arte, com a cultura, com a superestrutura, né? E aí o que acontece? Quando nós chegamos nos dias atuais, né? Até nós chegarmos nos dias atuais, antes de nós chegarmos nos dias atuais,
nós tivemos quem? Nós tivemos o movimento dos contratualistas, né? O primeiro contratualista, Thomas Rawls, né? Trazendo aí a teoria do ius naturale, do direito natural, né? Sendo que essa teoria traz aí uma questão de sobrevivência, né? Para sobreviver eu escolho um soberano, eu escolho um líder, eu elejo um líder, eu faço a eleição de um soberano, né? Num segundo momento, John Locke, constitucionalista, e no terceiro momento, Jean-Jacques Rousseau, né? Que traz o aspecto do contrato social mais desenvolvido, né? E traz o aspecto do contrato social já constitucionalista e já abrangendo direitos e deveres do povo, né? Em um contrato verdadeiro. Então, o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, ele tem dois momentos. Quais são os momentos? O contrato falso e o contrato verdadeiro. Sendo que o contrato verdadeiro é o contrato onde o povo, né, se candidata, se elege e vai lá e toma posse do seu mandato, né? E aí, tomando posse do seu mandato como político, ele fará leis para o seu povo e para si próprio. E aí é nesse momento que entra, né, ainda naquela época, é nesse momento que entra as teorias de Karl Marx e a crítica do Estado, né? Karl Marx e a crítica do Estado. Por volta de 1880, né? Karl Marx faz a crítica do Estado, né? E escreve o livro O Capital e diversos outros livros, cerca de 80 obras, né? Junto com seu parceiro Engels, né? Karl Marx faz uma parceria com Engels, né? E eles escrevem diversas obras, né? Porque Marx ele entendia que a sociedade, né, capitalista era uma sociedade alienadora. Marx entendia que a sociedade capitalista é uma sociedade alienadora do seguinte aspecto: alienadora da força de trabalho, alienadora da estrutura, alienadora do modo de produção. Então Marx ele definia, né, a sociedade capitalista como uma sociedade alienadora. E Marx ele conhecia, ele entendia e ele estudava o capitalismo, né, isso mais do que qualquer um de sua própria época, né? Fazendo um estudo, ele chega a ponto de fazer diversas críticas ao capitalismo. Então Karl Marx, ele fazia uma crítica, né, e na sua obra O Capital, que é um livro extremamente grande, complexo, né, que trazia todas as nuances, todas as vertentes do capitalismo, né, e dizia ele que o capitalismo era alienador e opressor, né, Opressor de quem? Né? Marx trazia, né, três ideias. Vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Eu falei isso na aula passada, só que não, né? Então eu tenho aqui a infraestrutura. Eu tenho aqui a estrutura, né? Então vamos definir esses termos aqui. E eu tenho aqui a superestrutura. Esta superestrutura é chamada de mundo das ideias, né? Essa superestrutura é chamada de mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo da cultura, da arte, da música, do balé, da dança, da coreografia, o mundo das ideias, né? A universidade, o estudo na universidade, está tudo aqui na superestrutura. O mundo da estrutura, aqui é o modo de produção, é o modo de fazer, são as fábricas, o comércio, o comércio de maneira geral, é a estrutura que movimenta o dinheiro na sociedade, então naquela estrutura. E a infraestrutura, aí eu tenho as cidades, né? As ruas, eu tenho a cidade, as ruas, os imóveis, as casas, as moradias, a habitação, o esgoto, né? É a infraestrutura. Então, eu construo uma infraestrutura para me residir nessa infraestrutura. Agora, como que eu vou me alimentar, como que eu vou viver nessa infraestrutura?
Aí eu tenho que ter uma estrutura, tenho que ter um modo de produção, fábricas, comércio, etc e tal. Né? Agora, dentro dessa sociedade existe uma evolução do ser. Essa evolução do ser se dá por meio das ideias, da faculdade, da escola. Né? Então eu tenho aqui a superestrutura, estrutura e infraestrutura. Eu tenho esse modo de produção, fábrica, comércio, modo de produção, fábrica, comércio é a estrutura. Então, pessoal, entendendo esses três conceitos aqui, né? Esses três conceitos, lembrando que esses conceitos não são conceitos de Karl Marx, são conceitos, né, de Platão, de Aristóteles, né, que passam por Karl Marx e passam por outros historiadores. Aí vem um detalhe agora interessante, detalhe de tudo isso aqui, né? Olha só. Antes de Karl Marx falar de superestrutura, estrutura e infraestrutura, Hegel, aqui ó, Hegel, né? Hegel, ele falava que vocês já ouviram isso e vocês vão falar, já ouvi isso mesmo em algum lugar. Hegel falava que a mudança do mundo se dá por meio das ideias. Hegel falava que a mudança do mundo se dá por meio das ideias. Hegel falava isso. Ele dizia, olha só, para mudar a nossa sociedade, temos que mudar a cultura, temos que dar estudo, temos que dar educação, temos que investir na educação, temos que investir nas escolas, nas universidades, nas bolsas de pesquisa. Esse é o pensamento de Hegel, ou seja, investir nas ideias, na superestrutura. E assim eu mudarei o mundo fazendo uma mudança na mentalidade das pessoas. Esse é o pensamento de Hegel. Esse pensamento então é de Karl Marx ou de Hegel? Não, olha só. Aqui são conceitos, né? Superestrutura, estrutura e infraestrutura, esses conceitos existem dentro da nossa sociedade, né? E Karl Marx definia a infraestrutura como a cidade, né? De maneira geral, né? As cidades, as ruas, as moradias, é a infraestrutura, é o local que você vai habitar, o local que você vai residir. A cidade, de maneira geral, é a infraestrutura, né? Dentro das cidades, aí eu tenho as lavouras, eu tenho as fábricas, eu tenho o comércio, que é a estrutura para que eu possa sobreviver dentro da infraestrutura, né? Agora, fora estrutura e infraestrutura, aí eu tenho o meu lazer, a arte, a faculdade, a escola, o balé, a música, na superestrutura, que é o modo de pensar, que são as ideias, né? Isso aqui não é de Marx, isso aqui é muito mais antigo, isso é dos gregos, né? São dos filósofos gregos, mas Marx vem, né, reclassifica desta maneira, coloca essas ideias dessa maneira, mas antes dele, Hegel falava, nós temos que mudar o mundo através das ideias. Hegel falava isso. Nós temos que chamar de dialética materialista de Hegel, né? Hegel dizia que dentro do mundo das contradições, dentro da dialética, né, nós estudamos isso em pesquisa jurídica, né? A contradição, a fusão dos opostos, né? Onde eu tenho uma tese, uma antítese e terei uma síntese dessas ideias, né? E assim sucessivamente. Só que Hegel queria mudar o mundo, queria fazer a mudança na sociedade através do mundo das ideias. Como? Evoluindo o ser humano através das ideias, evoluindo o ser humano através das ideias, né? Então, se eu dou faculdade, né? Isso foi comum, sabe onde? No socialismo de Cuba, no socialismo, né? Nesses socialismos que pregam por aí, né? Onde o médico, o engenheiro, o matemático, o historiador, né? Mas aí eu trago outras classes de trabalhador, o trabalhador braçal, o trabalhador da construção civil, todos eu coloco num pé de igualdade, iguaizinhos, né? O médico ganha o mesmo que o policial, que ganha o mesmo que o engenheiro, que ganha o mesmo que o trabalhador braçal, que ganha o mesmo que recolhe lixo na rua, por conta dessa superestrutura de ideias de Hegel. Ou seja, eu coloco todo mundo num pé de igualdade, coloco todos numa faculdade, coloco todos para estudar, né? Mas eu igualizo toda a sociedade dessa maneira, né? Através do mundo das ideias. Mas isso não funciona, isso não existe, isso não dá certo. Se desse certo, você seria o melhor país do mundo e não é, né? Não deu certo, não dá certo. Superestrutura do mundo das ideias.
estou resumindo aqui, né, na verdade, né? Porque o ponto não é esse. O ponto é, né, a estrutura, o modo de produção é que dita o andamento da sociedade. Como assim, professor? Dita o andamento da sociedade. Né? Marx, no seu livro Capital, né, ele percebe, fazendo uma análise desses três pontos, da infraestrutura, da estrutura e da superestrutura, Marx percebe que Hegel está enganado, está errado. E Marx fala disso na sua crítica ao Capital, fala disso também no Manifesto Comunista e fala em várias outras obras, né? Marx fala isso. Ele diz o seguinte, fala assim, olha, eu vou mudar o mundo através das ideias, né? Eu não vou mudar o mundo através das ideias, isso não acontece na prática, né? Manda quem tem o capital, manda quem tem a estrutura, quem tem o dinheiro é que manda na sociedade. É isso que Marx falava, né? Isso é uma realidade, na verdade, porque como é que eu vou, né, ir para a faculdade, como que eu vou estudar, como que eu vou para o balé, para as artes, para a música, se eu não tenho, eu tenho que primeiro pagar minhas contas, eu tenho que pagar a energia, a água, a luz, eu tenho que manter os meus filhos, manter a minha casa. Então, diante de tudo isso, a estrutura, ela passa a ser mais importante do que a superestrutura, né? Primeiro eu tenho que me manter, tenho que ter condições, né, de me manter, para depois eu me estudar. Hegel pregava o contrário, né? Pregava que a evolução do ser humano, que a evolução das pessoas se daria através de muitas ideias, né? Através da superestrutura. Mas aí Marx vem, inverte esse pensamento e fala, não, nada disso, isso não vai funcionar nunca. E não funciona, e na prática não funcionou, né? Nós temos aí experiências socialistas, né, querem colocar todos no pé de igualdade, né? Você vê que medicina em Cuba lá, né, é muito barato, né? Praticamente acho que nem se paga, você vai lá, se inscreve, né, e sobra vagas e ninguém quer, né? Ninguém quer. Mundo das ideias, superestrutura que não funciona dentro de uma sociedade socialista, dentro de uma sociedade comunista. Marx, percebendo isso, falou, não, né? O trabalhador, ele não tem a estrutura, ele não tem um modo de produção, ele não é dono da fábrica, ele não contrata, ele não é dono do comércio, ele é sempre um empregado que vende a sua força de trabalho por um valor muito pequeno. Essa força de trabalho chamada mais-valia, né? Essa força de trabalho chamada mais-valia, ela é vendida por um valor muito pequeno, né? Então o que acontece? Então a estrutura que é de quem? Dos empresários burgueses capitalistas, eles é que se apropriam da mais-valia, se apropriam da força de trabalho, eles é que ficam com o lucro da estrutura. Então eu sou o dono da fábrica, eu tenho uma fábrica com 100 funcionários. Eu compro a força de trabalho de 100 funcionários, chamado mais-valia. Eu pago um valor pequeno por essa força de trabalho, né? E dessa diferença eu tenho um enorme lucro, um lucro exorbitante. E por que isso? Porque eu sou dono da estrutura. A estrutura pertence ao empregado? Não. A estrutura pertence ao capitalista, né? Então, este modo de produção, né, essa fábrica, esse comércio, Marx entendeu que aí é que está o ponto para a tomada da sociedade. Aí é que está o ponto que ele chamava de luta de classes. Luta de classes. Então, essa luta de classe, né, de Karl Marx, essa luta de classe de Karl Marx é que determina, né, esse novo enfoque, esse novo pensamento. Então, Karl Marx dizia que o proletariado deveria se unir, e ele fala isso no seu Manifesto Comunista, né? Proletariados univos, né? E univos em prol de um bem maior, de um bem comum, que é a estrutura. E aí ele propõe, né, a luta de classes, onde a burguesia, né? Aqui é a burguesia, olha só, né? Segundo Marx, a burguesia está aqui, né? E o proletariado na base da pirâmide, sem a estrutura, mas precisando sobreviver, precisando se alimentar, precisando pagar suas contas, dependendo do modo de produção da fábrica, do comércio, que pertence a quem? Aos burgueses capitalistas, né? Então ele propõe a luta de classes para que o proletariado tome a estrutura, tome o modo de produção,
tome a fábrica, tome o comércio, passa a ser dono do comércio, passando a ser dono do comércio, passando a ser dono da estrutura, né? Aí eles deixariam, o proletariado, os trabalhadores deixariam de vender a mais-valia e passariam a ter um tratamento igualitário, sendo donos do modo de produção. Não como o reino previu, não é através das ideias, é através do modo de produção, né, da fábrica e do comércio. Tendo o modo de produção, tendo a fábrica e tendo o comércio, né, se faz essa tomada dos modos de produção na sociedade, tomam-se os modos de produção e aí passamos a ter uma sociedade igualitária, uma sociedade comum, uma sociedade onde as pessoas passam a ser iguais por conta de serem agora donas do modo de produção. E a infraestrutura? A infraestrutura é onde eu habito, onde eu moro, né? É o meu carro, minha casa, o meu apartamento. Só que Marx ainda falava dessa infraestrutura também, né? Falava que o comércio ele chega em um ponto, né? Ele chega em um ponto que no modo de produção, nesse modo de produção capitalista, nesse modo de produção onde as pessoas, né, começam. Quando eu fabrico o relógio, o famoso relógio suíço, né, indestrutível, de altíssima qualidade, né, preciso e etc. Então você fabrica um relógio suíço, você compra um relógio suíço e você nunca mais troca o seu relógio suíço, porque ele é muito bom, né? Isso ali, ó, na superestrutura, isso ali, ó, pela estrutura, pela manufatura. A partir do momento que existe um modo de produção em série, existem as fábricas produzindo, né, com tecnologia, fazendo reprodução de bens em larga escala para atender toda a sociedade. Marx faz um elogio a essa questão, dizendo que o capitalismo é bom, dizendo que o capitalismo, por conta da tecnologia, traz uma evolução social, traz uma evolução para a sociedade. Mas, né, ao mesmo tempo, Marx faz essa crítica dizendo que as duas classes fundamentais, burguesia e proletariado, elas disputam, elas brigam, elas interagem dentro da sociedade, né? E só haverá uma evolução da sociedade, né, com essa questão, né, da exploração de uma maioria, né, que é a exploração da maioria, não, a exploração de uma minoria, né, contra uma maioria, a minoria, a burguesia contra a maioria, que é o proletariado. Então existe essa exploração. Então Marx pretende acabar com isso, né? Acabar com essa questão. E aí qual que é a ideia? A ideia é essa, né? É tomar, né, de uma forma, vamos dizer assim, tomar os meios de produção, tomar a estrutura para que o proletariado venha evoluir dentro da sociedade e acabar com o que ele chama de injusto, né, da exploração da mais-valia na sociedade. Bom, olha só, o que acontece, né? O caráter revolucionário do capitalismo, como eu acabei de falar, né, é esse caráter da evolução, né, da sociedade por conta da tecnologia. Então, se eu produzia uma camisa, duas, uma caneta, duas, um relógio ou dois, pela manufatura, agora pela indústria, né, eu consigo produzir 100 relógios, 100 canetas, 100 camisas, né, através das fábricas. Mas esse modo de produção ainda pertence, né, esse modo de produção capitalista ainda pertence ao burguês, né, e, né, existe essa crítica aí. Na perspectiva de Marx, né, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, né, na perspectiva de Karl Marx, esses ideais, né, trata-se de uma maquiagem ideológica, né? Marx falava que a Revolução Francesa tinha na Revolução Francesa uma maquiagem ideológica. O que é uma maquiagem ideológica? Ele fala que a liberdade, a igualdade e a fraternidade existe só no lema, só no slogan, porque a revolução, ela não é para o povo, não é do povo para o povo. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, e Marx tinha razão.
Marx estava falando a verdade, porque a Revolução Francesa é sim uma revolução burguesa, assim como a Revolução Inglesa e Americana também são revoluções burguesas, porque os burgos, né, os comerciantes burgueses, né, que formaram o parlamento, que fizeram a Constituição, é que bancaram todas as revoluções, bancaram tudo na sociedade, né, instituindo a estrutura comercial da época, instituindo as fábricas de comércio da época, né, e dominando a sociedade de uma forma como ela é até hoje, né? E ponto nessa questão aí. Então essa maquiagem ideológica que Marx falava, né, é que tinha que deixar de existir, porque a igualdade, a liberdade e a fraternidade, elas existiam, mas a fraternidade era para quem? A fraternidade para os burgueses, né? Os irmãos burgueses, os irmãos capitalistas, né? Os parlamentares burgueses, né? Eles eram afastados do povo, eles eram donos da estrutura, e Marx propunha tomar essa estrutura. E esse processo em que o proletariado se torna uma classe revolucionária estaria marcado por uma organização política por meio dos sindicatos, né? Então Marx dizia, olha só, né? O primeiro momento onde que o proletariado vai se manifestar, vai se agrupar para tomar a força, tomar a estrutura, é através dos sindicatos. Então, vocês já viram essa história, né? O que acontece? Primeiro, os trabalhadores das grandes fábricas se reúnem em sindicatos, se reúnem em CIPAs, né? Se reúnem em pequenas agremiações no chão da fábrica, formando um sindicato. Futuramente, posteriormente, esses sindicatos, com o crescimento, eles viram partidos políticos. E pega aquele grande número de pessoas que votam e que precisam de um representante, transforma esse sindicato em um partido político, transforma os representantes desse partido político em representantes do povo, em parlamentares, e agora temos uma representação política. E posteriormente, futuramente, temos o que? Um sindicalista eleito presidente da República. É o que aconteceu, é o que acontece. Esse é o plano, essa é a cartilha socialista, essa é a cartilha comunista. O Manifesto Comunista de Karl Marx dizia, né, proletários do mundo, univos, né? Essa é a frase, né? Proletários do mundo, univos. Essa é a frase do livro O Manifesto Comunista, que traz toda essa evolução que eu estou aqui falando de uma forma muito abreviada, né? Muito resumida, explicando aí as bases do socialismo. Olha só, né? O Marx dizia que o socialismo ele tem três momentos, tá? Três momentos. O primeiro momento do socialismo. O primeiro momento do socialismo é justamente esse momento em que os proletários eles se unem numa luta de classes, né, contra os burgueses, formam uma agremiação, formam um sindicato, formam um partido político e colocam o seu representante no poder. Então esse é o primeiro momento do socialismo. O segundo momento do socialismo, aí vem com a abolição das classes sociais. Quando eles chegam no poder, quando eles chegam no topo do poder, por exemplo, como presidente da República, agora nós vamos tomar, né, a estrutura. Como que se toma a estrutura? Estatização dos meios de produção. O Correio já é estatizado, né? Petrobras é meio a meio, mas aí vem e toma o restante. Grandes empresas, olha só, quando eu falo de tomar, né, eles não tomam assim, simplesmente tomam a empresa, né? Eles falam assim, não, daqui para frente essa empresa que vai pertencer ao Estado e nós vamos te indenizar, nós vamos comprar a sua empresa. E agora você sai e aí passa para o Estado gerir a sua empresa. E aí começa a pegar todas as grandes empresas e estatizar todas as grandes empresas. Então esse segundo momento é a abolição das classes sociais. E eu pego todos os trabalhadores da rede privada e coloco na rede pública. Passam a todos serem funcionários do Estado. Então, o primeiro momento, o Estado ele infla, ele incha. Há uma estatização de todos os meios de produção, há uma estatização da estrutura.
essa é a forma de se fazer o socialismo. Não através da superestrutura das ideias, através da estrutura. Tomando a estrutura, eu vou, né, inchar, vou inflar o Estado, e esse Estado inchado e inflado, ele vai se tornar, né, um Estado socialista. Né? Então, qual é a diferença assim, entre o capitalismo e o socialismo? Vamos chegar nesse ponto aqui. A diferença entre capitalismo e socialismo, né? O capitalismo, ele é menos Estado, né? Menos Estado. Quando eu falo que é menos Estado, é menos interferência do Estado nos modos de produção, menos interferência na estrutura. Por isso que eu tenho que entender essa classificação de superestrutura e superestrutura. O Estado, ele não intervém na estrutura, ele não intervém na fazenda, ele não intervém no agronegócio, ele não intervém no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ele não intervém na economia, ele não intervém nas empresas, ele não super tributa as empresas, ele deixa que as empresas trabalhem com o máximo de liberdade, diminui o número de ministérios, diminui o número de cargos de comissão, diminui toda a máquina estatal no mínimo, né? Então os liberais, os liberalistas, eles trabalham a teoria da mão invisível do Estado, a teoria de Adam Smith, teoria do economista Adam Smith, dizendo que quanto menos Estado, melhor. Essa mão invisível do Estado seria tão assim, o Estado seria tão afastado dessas questões, tão afastado a ponto de ter uma mão invisível. Essa mão invisível, ela é no policiamento, na segurança pública, né? São intervenções mínimas do Estado para que os liberais, para que a estrutura capitalista possa se desenvolver sem intervenção do Estado. Isso Já era aplicado no Brasil? Isso é aplicado no mundo inteiro, né? Isso foi aplicado no mundo inteiro. Nesse atual governo, muitos dizem que é aplicado no mundo. Não, vamos lá, vamos chegar nesse ponto aí. Olha só, então... Porque o Getúlio Vargas era capitalista, né? Em última análise. Mas ele já entendia bem mais, né? Nós vamos ter uma aula só sobre o Brasil falando disso aí, porque Getúlio Vargas, né, ele teve que aplicar no nosso Brasil o Estado desenvolvimentista de governo, que é uma revolução às avessas de tudo que aconteceu no mundo. Todo o mundo europeu, inglês, né, Revolução Francesa, inglesa, americana, todas essas três revoluções houve uma burguesia parlamentarista que fez uma constituição, que bancou a revolução, que colocou dinheiro na revolução, que se armou, foi para a luta armada e tirou a monarquia absolutista. Nós falamos na aula passada, na aula retrasada nós falamos disso, né? Então, no passado eles fizeram isso, e eles bancaram isso e eles falaram: liberdade, igualdade e fraternidade, vamos tomar o poder, né? Vamos fazer uma constituição e daqui para frente vai ser do nosso jeito. Os liberais, donos da estrutura, fizeram isso. Eles fizeram isso, os liberais. No nosso país não teve isso. Não tínhamos uma burguesia como na França, como na Inglaterra, né? O que acontece? Aqui houve um Estado desenvolvimentista, onde o governo teve que bancar um desenvolvimento do país, porque não tivemos uma burguesia desenvolvimentista. Hoje nós temos JBS, Velho da Havana, esses caras, é a burguesia desenvolvimentista do país. Eles vêm e eles intervêm, eles tramitam dentro do governo, eles estão lá com o presidente de um lado, o pessoal do outro lado, né? Odebrecht intervém no governo? Lógico que intervém. Conversa com o governo? Conversa, negocia e se intromete e dita as regras. Essa é a burguesia que eu estou falando, dos tempos atuais. Só que nós temos isso hoje em 2023. Em 1927, 28, 29, 30, nós não tínhamos isso no nosso país. Nós éramos um país caipira, que ainda somos, né? Rurais, agrícolas, vindo de um processo de escravidão portuguesa, vindo desse processo. Aí o que acontece? Né? Quando chega em 1927, 28, 29, 30, precisávamos desenvolver o país, mas nós não tínhamos uma estrutura capitalista burguesa. Nós não tínhamos. Aí houve um Estado desenvolvimentista no nosso país, né, que trouxe, né, o que? Trouxe para o nosso país vamos dizer assim, a estrutura que o país não tinha.
A estrutura, qual é a estrutura que eu estou falando? Correio, Petrobras, né? As estatais. Então, todas. Oi? Produção de aço. Produção de aço. A própria Vale do Rio Doce, né? Que era uma estatal, agora virou uma empresa privatizada. Então, nós não tínhamos nada disso. O Collor, em 1990, o Collor foi para a televisão, como que ele ganhou? Ele ganhou com esse discurso. Ele falou, não, vamos acabar com os marajás, vamos caçar esse pessoal aí, vamos fazer assim, ó, aqui no Brasil não tem carro, só tem carroça. Quais eram os carros do Brasil? Fiat 147, Brasília, Passat, Monza, eram os carros do Brasil. Aí o Collor veio com esse discurso, trouxe carros de fora, né, para desenvolver o país. O país era um país precário, até agora, 92, né? Agora em 1930, mais precário ainda. Então Getúlio Vargas, né? Mas aí vocês vão falar, pô, mas você está defendendo os militares. Foram eles, os militares, que tomaram o poder durante 20 anos, que desenvolveram o país num estado desenvolvimentista. Mas por que eles fizeram isso? Não é porque eles são bons, pessoal, é porque precisou. Foi na época que não havia nenhum tipo de desenvolvimento, né? O país não tinha sequer um estado, o país não tinha pontes, não tinha rodovia, não tinha ferrovia, né? Tinha de tudo era muito precário. Então este estado desenvolvimentista ocorreu nessa época, em 1927 a 1930, até 85, e até hoje o nosso Brasil trabalha de uma forma desenvolvimentista. Como? Utilizando força do Estado. É socialismo? É socialismo. É capitalismo? Não é capitalismo, porque o capitalismo é menos Estado, né? Mas, de certa forma, né, o que se visa é um desenvolvimento do país, não um socialismo, né? Agora, o que acontece nas teorias de Marx? Marx enxergava as críticas ao capitalismo, né? No seu livro Capital, no seu livro Manifesto Comunista, ele enxergava que a única forma da sociedade ser igualitária, ser livre, ser evoluída, seria a tomada da estrutura, a tomada dos modos de produção, da fábrica, do comércio, né? Marx enxergava isso, não através da superestrutura, não é ouvindo música popular brasileira que a gente vai mudar o mundo, né? Não, Marx não acreditava nisso, né? Em música clássica, em cursos universitários, né? Investimento na educação, não, isso não funciona. Isso a longo tempo, a muito longo tempo, segundo Hegel, funciona. Mas para Marx temos que tomar a estrutura de uma forma revolucionária, e tomando a estrutura de uma forma revolucionária, igualar todos dentro da sociedade. Então, proletários contra a burguesia, proletários tomam a estrutura, né, tomam os modos de produção. E como que se tomam os modos de produção? Né? Como que se tomam os modos de produção? Olha só, aí vem o problema, né? Então o comunismo tem 3 fases. Primeira fase, agremiação, associação, partido político, aí temos um representante lá. Aí esse representante que está lá agora, ele é o representante do povo, do proletário, primeiro momento. Segundo momento, abolição das classes sociais. Nesse momento da abolição das classes sociais, é onde eu começo a comprar a estrutura, Lojas Americanas agora não está com problema? O que o governo pode fazer? Não, peraí, vamos resolver esse problema aí. Americanos passam a ser do governo. Todos os que trabalham na loja passam a ser funcionários do governo. As Americanas vai ser indenizadas, os donos tomam aqui o dinheiro e agora é tudo governo. Então tem uma empresa privada que passa a ser uma estatal. Todas as escolas particulares, o governo compra todas, passam a ser escolas públicas. Vocês percebem? Todos os hospitais, clínicas médicas, todos os escritórios, o governo começa a comprar tudo, né? Com a promessa de indenizar todos eles. Se vai indenizar ou não sei, mas assim aconteceu em outros países socialistas, né? Aí o que acontece? Eu tenho 10 casas e o meu irmãozinho, proletariado, meu colega de trabalho, não tem casa nenhuma. Aí o que acontece? Eu perco uma casa para ele, perco 2, perco 3, perco 10. Eu tenho a minha para morar, perco minhas 10 casas. Depois que tudo isso é repartido e que isso é dividido, né? Aí vem a questão da reforma agrária. Olha só, tanta gente querendo produzir, querendo plantar, querendo contribuir, né? Mas, né, as terras, né, os latifúndios, vocês ouviram muitos nas aulas de história lá da 4ª série, né, da 5ª série, né? Porque o Brasil é um país de latifundiários, no Mato Grosso, no Amazonas. Aí pega esses grandes latifúndios,
picota tudo e dá tudo para o povo. Só que não dá, mas não dá, né? Fala assim, não, você vai ocupar, né, o termo de concessão de uso, o contrato de concessão de uso que eu vou te dar um CCU, não é escritura. Você vai usar lá, vai usar, vai plantar, vai morar, vai fazer o que você quiser. Mas de quem que é? Do governo. É tudo do governo. Tudo governo. Isso é um modo socialista de agir, né? Eles vão socializando toda a estrutura. E agora eu estou falando de quê? De socializar a infraestrutura. Então é aí que se socializa a infraestrutura. É nessa fase em que eu pego a minha casinha, que tem 3 quartos, né? Cabe eu, minha esposa e meu filho em um quarto, sobra 2 quartos. O que eu vou fazer com 2 quartos? Bota mais 2 famílias. Vocês devem estar não acreditando no que eu estou falando, né? Mas em Cuba é assim. É assim. Pode olhar aqui assim, lá é assim. Pegaram hotéis, grandes hotéis com 100 quartos e deram um para cada família e as famílias moram nesses hotéis. Uma família em cada hotel. Existe isso lá. Existem grandes casarões com 4, 5 quartos, com 10 quartos. Existem 10 quartos, 10 famílias, ó. 10 famílias. É uma sala bem grande como essa aqui, divide em 2, uma família aqui e uma família ali. Por que não? Bota as famílias assim. A pessoa está inventando, está mentindo. Pode fazer pesquisa, vocês vão achar. É difícil achar porque, né, tem muita censura hoje em dia, né, geral. E até para achar esse material a gente não consegue achar, né? Mas se pesquisar direitinho vocês vão encontrar, né? Tem no Rumble, tem no YouTube, tem nas redes sociais de maneira geral, mostrando essa realidade, dividindo a infraestrutura. Porque se nós somos iguais, se nós somos irmãos, socialistas, nós viemos do proletariado, nós não tínhamos a estrutura. Agora o Estado vem, nos ajuda, nos coloca no pé de igualdade, nos dá a sua estrutura, né? Eu posso fazer por exemplo medicina agora eu sou médico, né? Mas eu sou médico, mas eu sou igual ao lixeiro, eu sou igual ao encanador, eu sou igual ao trabalhador rural, eu sou igual ao policial, porque todos somos iguais dentro da sociedade do ponto de vista de superestrutura. A estrutura pertence todo ao Estado. O Estado vai administrar num primeiro momento, porque todos nós somos iguais. Agora, do ponto de vista da infraestrutura, eu não tenho onde morar e meu colega tem 10 casas? Não, dá uma para mim. Aí quando acabou as 10 casas dele, agora vamos pegar essas casas e vamos subdividir, porque dá para morar um em cada cômodo. Vocês já viram isso? Tem uma reportagem da Record que fala disso aí, né? A pessoa mostra um casarão com 3 andares, né? E aí o repórter vai pisando lá, porque ele não tem investimento mais, ninguém tem mais dinheiro, não tem como reformar as casas. Então não tem como trocar o ladrilho, a laje, a cerâmica, se a porta cai, a porta fica caída, não tem como fazer reforma porque a pessoa não tem dinheiro. Aí tem as cadernetas do governo, né, para uma alimentação muito básica, muito restrita, e tem o trabalho que é dentro do governo, porque todos passam a trabalhar vivendo por conta do Estado. É isso que acontece no socialismo, né? E Marx pregava essas ideias, né? E o terceiro e último estado do socialismo, né? A terceiro e último estado do socialismo é a abolição do Estado. Olha só, quando nós chegarmos no ponto em que o Estado toma conta de tudo, e aí há uma evolução da sociedade através da superestrutura, através da igualdade, o ser humano ele passa a ser tão avançado, mas tão avançado, que aí que acontece? Nós não precisamos do Estado mais. E aí vem o comunismo. Vem o comunismo na terceira fase, no terceiro estágio. Só que esse comunismo ele é utópico. Ele não existe, tá? Na prática, segundo o pai da ideia, Karl Marx, o comunismo não existe na prática. O socialismo existe? Existe. O capitalismo existe? Existe. O comunismo ele é tão avançado a ponto de nós chegarmos num ponto de que nós não vamos sequer precisar mais do Estado, nós não vamos precisar de lideranças, a ponto de que esta evolução do comunismo ela traz, né, o comunismo ele traz uma evolução do ser a ponto de que nós não precisamos mais do Estado. Mas esse comunismo, segundo o próprio Karl Marx, ele é utópico, ele não existe, é a terceira e última fase. Então, primeira fase, né? Existe um capitalismo, existe uma luta de classes entre proletariado e burguesia, né? E aí vai vir a agremiação, a associação,
o sindicato, o partido político, né, e o representante na política, o representante do proletariado. Primeira fase. Segunda fase, abolição das classes sociais. Agora não existe mais burguesia e proletariado. Agora todos são iguais dentro da sociedade, né? Terceira fase, não, nessa segunda fase ainda, né? Então todos são iguais dentro da sociedade, mas se o meu colega é igual a mim e eu tenho uma casa e ele não tem, então vamos começar a dividir a infraestrutura. Vocês sabem que agora nesse momento as fazendas, todas as fazendas do Amazonas estão sendo tomadas pelo governo? Vocês viram isso? Está acontecendo agora, nesse momento. Todas as fazendas lá no Amazonas, no estado do Amazonas hoje, que dia que é hoje? Dia 5 de abril, estão sendo tomadas pelo governo. Eles falam, quem não tem escritura vai ter que sair. Quem que tem escritura? Ninguém tem escritura, né? Aí eles estão tomando tudo para poder dar uma rearranjada, uma reorganizada, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito não. Isso é o quê? É esse segundo momento aqui, ó. É a divisão da infraestrutura, né? Se funcionar lá no Amazonas, aí desce para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, né? E assim vai. E aí depois eles reorganizam toda essa infraestrutura, passando para o Estado. A estrutura, que são os modos de produção, eu estatizo tudo. A infraestrutura, eu tomo tudo, com a desculpa de indenizar ou a desculpa da ilegalidade. Se você não tem escritura, passa para o Estado, né? E aí reorganiza, readministra, né? Reorganiza, redistribui e fica por conta do Estado essa estrutura e essa infraestrutura. E se implanta na sequência um socialismo, né? O socialismo é a tomada do Estado. O Estado toma conta de tudo. No socialismo, o Estado toma conta de tudo. Qual a diferença do socialismo para o capitalismo? O capitalismo é o contrário. O capitalismo ele vê nas ideias liberais de Adam Smith, né? De John Maynard Keynes, John Stuart Mill e outros liberais, ele vê totalmente o contrário, totalmente o oposto, né? Menos Estado, menos carga tributária, menos aparato estatal, menos estrutura, menos o Estado como estrutura estatal, e aí menos impostos, né? E aí a estrutura capitalista cresce, as empresas crescem, as fábricas crescem. Eu vou dar um exemplo. Nessa análise, então, o fascismo seria uma forma de socialismo? O fascismo, ele é um socialismo, né? Só que o fascismo, ele traz uma couraça, né? Ele traz uma capa, ele traz uma maquiagem ideológica, segundo o próprio Karl Marx, né? Dizia isso, né? Da Revolução Francesa, e criticava a Revolução Francesa. Karl Marx critica, né? Olha só, o fascismo, né? Ele traz ideais de pátria, família, né? Liberdade, mas na verdade não, eles é da boca para fora, né? Se prega isso, mas não se age assim, né? Aí se traz um exacerbado nacionalismo, mas para manter tudo isso, eu tenho que manter isso de uma forma autoritária. Todo extremismo cai no autoritarismo. Extrema esquerda, ditadura. Extrema direita, ditadura. Extrema esquerda, autoritarismo. Extrema direita, autoritarismo, né? Então o fascismo, né, que é o fascismo aí de Lenin, né, o fascismo italiano, ele traz essas questões, né, a ponto de defender pátria, família, liberdade, etc., acaba caindo no autoritarismo para poder impor as ideias que não são aceitas, né, de forma livre e tranquila pelo povo, né? Não é o caso aqui, né? A base marxista que eu me refiro aqui, né, falando do socialismo, prega essa igualdade, mas para ter uma igualdade, o primeiro momento é inflar o Estado ao máximo, né? O Estado toma conta de tudo. Num segundo momento, num terceiro e último momento, é que o Estado vai ser abolido. Olha que interessante. É quase o mesmo conceito, só que o anarquismo ele já começa com essa ideia, ele não passa por essas fases, né? O anarquismo acha que não, o anarquismo prega que, né, se eu sou evoluído, se você é evoluído, se nós somos evoluídos, para que um Estado gerindo, né, para que um Estado gerindo a minha família, se intrometer? Então o anarquismo prega isso, uma liberdade total, né, do Estado e de tudo. O anarquismo pega tudo.
Mas como trazer esses conceitos de uma forma evoluída? Não tem como fazer isso, não é? Essa é a dificuldade do anarquismo. Ele não traz essas fases, ele não traz esse método, né, que Marx traz. Falar em método, olha só, o método que o Marx traz, né, é o método de Hegel. Hegel falava do materialismo dialético, né? Hegel falava que, né, a sociedade deveria, né, evoluir através das ideias, da superestrutura, né, e uma sociedade evoluída através das ideias da superestrutura traria com este povo evoluído uma sociedade igualitária. Hegel pregava isso, e Marx falava, isso não vai dar certo nunca, né? Nada disso. Não adianta botar na universidade, nas faculdades, a pessoa vai evoluir e vai ficar quietinha no seu canto esperando a coisa acontecer. A verdadeira revolução é com a tomada da estrutura. Temos que inverter isso aí, essa questão, Marx falava, né? Esquece as superestruturas de ideias e temos que investir aqui, tomando a estrutura, aí sim nós vamos ter uma revolução marxista, né? Esquece o marxismo cultural, esquece a questão cultural, esquece as ideias, né, o mundo das ideias pregado por ele, né? Primeiro nós temos que partir da estrutura, tomar a estrutura, tomar os modos de produção, aí tornar todos iguais, aí depois dividir a infraestrutura para que todos tenham, né, sejam donos da propriedade. Mas quem vai ser dono? É o povo? Não, ainda é o Estado. Então o Estado manda na estrutura, manda na infraestrutura, e aí na questão da superestrutura, agora vamos. Agora você tem casa, você tem onde morar, você tem trabalho, tem emprego, não existe mais a burguesia, agora vamos evoluir um pouco. Superestrutura. Olha só, apaga isso 1, 2, 3 aqui, ó, né? E vamos renumerar, vamos reclassificar. Então, 1, 2 e 3. Agora nesse terceiro momento, o povo vai evoluir através do quê? Da faculdade, da educação, das ideias. No mundo das ideias, a superestrutura agora ela deve ser fomentada. É isso que eles fazem nesses países, né, socialistas, né? Eles investem no esporte, vocês veem aqui, né? Eles investem no vôlei, no futebol, eles investem na educação, eles investem na saúde, mas não tem a evolução esperada. Como é que você vai evoluir passando fome? Como é que você vai evoluir, né, sem uma disputa dentro da sua sociedade? Como é que você vai evoluir sendo igualzinho o seu vizinho que não evolui? Seu vizinho não evolui, mas você é igual a ele. Como é que você vai evoluir? Né? Você não tem nem referência para a evolução, né? Porque todo mundo se nivela por baixo. Todo mundo se nivela por baixo, lá embaixo. Você se nivela no último nível da sociedade, no menor nível. Aí como que você vai evoluir aqui, ó, né? Você não consegue evoluir. Aí tem um outro problema. Para manter toda essa estrutura, aí eles começam a tolher o conhecimento. Então lá não tem internet como tem aqui. 5G, isso nem existe, né? Não existe 5G, internet fácil, rápido, computadores, né, que tem todo tipo de acesso à informação livre, livre manifestação de pensamento, não existe. Por quê? Porque senão eles não conseguem manter o regime. Eles não conseguem manter o regime. Mas se eles fizessem, né, com uma cartilha prega e liberassem isso aqui, ó, se eles liberassem aqui, aí rapidinho volta para o capitalismo, porque ninguém quer viver dessa maneira, né? Então esse é o problema do comunismo. Então, as ideias de Karl Marx, elas forneceram um substrato ideológico para toda a esquerda no mundo, né, até os dias de hoje. As ideias de Karl Marx, né, forneceram todo o substrato ideológico, né, e tiveram aplicações, né, nos experimentos socialistas. Revolução Russa, 1917. Revolução Chinesa, 49. Revolução Cubana, 59. Berlim, 89. E União Soviética, 91. Todas foram frustradas, né? Todos esses movimentos socialistas caíram, né? Caíram e não se ergueram mais. E é a prova de que o socialismo não funciona, é a prova de que o socialismo não dá certo, né? Pessoal, é um resumo, é um supra-sumo que eu passei aqui pra gente, tá? Então, eu tenho 2 vídeos sobre Karl Marx, né? Com 2 partes, e eu vou passar ainda hoje, né? Lá no grupo lá, para que vocês possam estar vendo completo a ideia do socialismo e do comunismo. Isso para Karl Marx, isso para a base da esquerda.
Para a direita é o liberalismo, o keynesianismo, o neoliberalismo, né, e a história das instituições liberais. O que é o liberalismo, pessoal? O liberalismo é o que nós vivemos no nosso Brasil. Não sei quem foi que perguntou, né? Mas o liberalismo é o que nós vivemos no nosso Brasil, é o que se vive nos Estados Unidos, é o que se vive nos países considerados, né, vamos dizer assim, de direita, né, centro e direita. No Brasil existe direita? Existe partido de direita no Brasil? Existe? Existe. Todos os partidos brasileiros são socialistas, todos, sem exceção. Por que socialistas? Por causa dessa integração, por causa dessa questão do desenvolvimento do país, por causa do Estado desenvolvimentista. Existe uma nova direita surgindo no Brasil? Existe. Existe uma extrema direita? Não existe. Não é uma extrema direita no nosso país? Não existe. Sequer mal existe a direita. Quem é que está endereçando, capitaneando, quem é que está liderando essa nova direita no Brasil? E mesmo assim, com todos os problemas que vocês estão vendo, é o ex-presidente, né? Jair Bolsonaro, ele é a nova direita no Brasil. Está consolidado? Não. Mas é uma nova direita, é um embrião nascendo aí devagarinho, né? Tal. Vai ter dificuldade? Vai ter problema? Vai. Por quê? Porque predominantemente o nosso país ele é centro-esquerda. Existe esquerda extrema no nosso país? Também não. O nosso país não é extremista nem para a esquerda nem para a direita. O nosso país é esquerda, centro e só. Centro-esquerda, centro-esquerda, né? E os países PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro. O pai do socialismo no Brasil é quem fundou o PSDB, Fernando Henrique Cardoso. E o pessoal fica falando, parece que o PSD é de direita, PSDB, né? Parece que o PSDB é de direita, mas não é. São todos partidos socialistas. Todos os partidos que têm esta meta, esse objetivo aqui, ó, enfraquecer, né, a estrutura e trazer para o Estado. E assim eles vão inflando, vão inchando o Estado, vão inchando a máquina pública e vão dominando os meios de produção. A infraestrutura está na mão deles, né? Essa reforma agrária, por exemplo, que nós temos no Brasil, deveria ser uma reforma agrária dando a terra para o povo, mas não, eles colocam o assentado, colocam a pessoa na fazenda, na terra e etc, mas não dão o documento da terra. Não dão. Por que não dá o documento da terra? A terra continua do Estado, continua sendo do Estado. Você está assentado, mas você nunca é dono da terra. Isso é um modo socialista, não é um modo capitalista. No modo capitalista, você nem ganha a terra, porque eles nem dão, né? Você vai ter que se virar e adquirir sua terra, comprar, invadir, tomar, né? Ou o ideal, né? Comprar, conquistar e depois de conquistar, trabalhar e ganhar pelo seu trabalho no modo de produção capitalista, no modo capitalista de se viver, né? Então, pessoal, o liberalismo é isso, né? O liberalismo ele traz, né, uma organização estatal, ele traz um Estado liberal baseado nos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, né, e os modos de produção concentrados nas mãos da burguesia, né? O parlamento burguês ele quer menos Estado e ele quer mais liberdade de atuação. Tranquilo? Fácil essa diferença entre liberalismo e socialismo, entre capitalismo e socialismo. Então, pessoal, é isso, né? Eu vou passar então os 4 links, tá? Né? Karl Marx, e vou passar dos liberais. Os liberais eu quase não falei aqui, mas os liberais é mais fácil compreender, né? Acho que o mais complicado seria o socialismo, né? Então a gente não vai ter aula na quinta, nem na sexta, nem no sábado. E aí, né, eu passando os vídeos hoje, dá para assistir os vídeos hoje, amanhã, né, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí a avaliação de segunda-feira, eu não sei como que a faculdade vai fazer. Se vai ter aula na segunda, se não vai ter aula na segunda. Parece que já está dizendo que não vai ter aula na segunda, não é isso? Tu viu alguma coisa lá? Ou essa... Hã? Não viu, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Geralmente não está tendo não, vai estar sendo uma prova EAD mesmo, né? Geralmente. Então, aí vamos supor que seria uma prova na segunda, né? Segunda-feira, com 2 aulas, seria isso. Mas aí eu estou pensando em não dar uma prova, entendeu? Que se dar uma prova vai ficar difícil, hein? Quando a Lili não dá a prova. Então eu estou pensando em não dar a prova, estou pensando em fazer um trabalho na segunda-feira.
Mas como que eu faria o trabalho? Eu já passo os vídeos hoje para vocês entregarem o resumo dos vídeos na segunda. O que vocês acham? Para ajudar todo mundo. Se vocês acharem que não, a gente passa a prova. Porque, olha só, o vídeo de Karl Marx tem 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Você pega e faz um trabalho da parte 1, faz o trabalho da parte 2. O vídeo dos liberais, né, que é o pensamento da direita, 2 vídeos, parte 1. Aí você vai fazer quantos trabalhos? 4 trabalhos, né? Parte 1, parte 2, parte 1, parte 2 são 4 trabalhos. Entrega os PDFs, né? Qual a dificuldade? Pô, fim de semana, cafezinho, guaraná, um chopp, cervejinha, né? E aí vai assistindo o vídeo lá, né? E tal, o vídeo é bacana, né? E faz com as palavras de vocês uma redação. Quem gosta de fazer à mão aí, que não usa computador e tal, quem faz isso? Tem acho que 2 alunos, né? Que preferem a mão. Eu achava bem mais rápido, né? Geralmente o senhor tem entregado no computador. Não, pode ser a mão. É que pra mim a leitura é mais fácil a leitura digitada, né? Mas eu leio. O pessoal tem letra boa, beleza, tranquilo, né? E aí a gente atribui a nota aí para esse segundo módulo, tranquilo? Só que tem que assistir o vídeo, tem que assistir. Se não assistir o vídeo, o que vai acontecer? Vocês ficam prejudicados pro entendimento do terceiro módulo. O terceiro módulo eu vou dar uma aula. A primeira aula é Brasil, só Brasil, geopolítica do Brasil. Eu tenho até o vídeo no canal já, né? Eu tenho uma aula só de geopolítica do Brasil, como que o Brasil acontece no mundo. Aí vocês ficam pensando assim, pô, professor, mas por que o Brasil é separado do mundo? Porque a história do Brasil é recente. 1500, descoberta do Brasil, mas o Brasil passa a existir em 1927, 1910, 1930, geopoliticamente, né? O Brasil passa a existir agora. Então a história do Brasil é recente e de uma forma, de uma revolução às avessas. Não teve revolução francesa, inglesa e americana, né, no Brasil. Aqui não teve sequer revolução. Aqui quem teve que desenvolver o país foi quem? O pessoal. Os militares é que estão desenvolvendo o país até hoje, num estado desenvolvimentista de governo. Então eu vou passar estes vídeos aí, são 4 ou 5 vídeos, tranquilo? E aí a avaliação provavelmente vai ser isso aí, né? Pra gente fazer um resumo na segunda. Eu passo esse resumo na segunda, provavelmente para entregar na terça ou na quarta aí. Ainda tem todo esse prazo aí, tranquilo? Só que se vocês deixarem para ver na última hora, aí acumula, beleza? Tranquilo, né? Então é isso.